do projeto ID no culto da manhã. Olha que privilégio, né? E parece-me que os irmãos de Sirigi também estarão conosco. Olha, vai ser uma bênção. Próximo domingo, bota na sua agenda aí, tá certo? O cativeiro vai acabar. Nós vamos cultuar juntos ao nosso Deus. Agora eu quero que você pegue sua Bíblia aí e encontre Mateus capítulo 14. Evangelho segundo Mateus capítulo 14. Você que está em casa, você conhece alguém, uma pessoa, ou quem está aqui também, né? Você conhece alguém que é uma pessoa muito medrosa, tem muito medo, ou atualmente está enfrentando muito medo? Manda para ele esse link agora, vou esperar que você faça isso. Compartilha com essa pessoa e diz, ei, assiste aí. Passa para essa pessoa aí, que eu creio que a gente pode ajudar ela hoje com a palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. A irmã Valderlina, né, está acompanhando pelo YouTube aí, irmã Valderlina. Deus abençoe a senhora, tá? Eu creio que tudo está bem aí com a senhora, seu esposo, sua família aí em São Paulo. Vocês são uma bênção aqui em nossas vidas. E que o Senhor abençoe vocês. Eu estava vendo aí a Sheila, né, e tantos outros. Esqueci, da Cira, né? Todos vocês, Deus abençoe. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco. Eu acho que eu que me perdi aqui agora. Pronto, 23. Vamos lá. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele ainda estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contrário a eles. De madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando por cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se és o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, por cima das águas." Versículo 29. "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento e ficou com medo, e começou a afundar, então ele gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que é que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, deixa eu orar com você. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã e pela tua palavra. Pedimos que o Senhor leve essa palavra ao coração de cada pessoa que nos acompanha agora, aqui ou em casa, ou depois pela gravação, aonde alguém ouvir a tua palavra, que ela seja abençoada e seja edificada para a glória do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje, irmãos aí que vão da equipe de edição do YouTube, tá mais fácil agora, Léo, é só cortar lá no próprio YouTube mesmo, né? Nós vamos falar hoje sobre vencendo o medo. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque talvez nos últimos tempos a nossa população, o mundo inteiro, né, nunca viveu um tempo tão amedrontador como o atual. As pessoas têm medo do que vem pela frente. Elas têm medo do amanhã. Elas têm medo de não conseguir pagar as contas. Têm medo de adoecer. Se adoece, tem medo de ir para o hospital. Se vai para o hospital, tem medo de ser entubado.
É uma sequência de medos assim que apavora as pessoas. O empresário tem medo de ir à falência, o funcionário tem medo de perder o emprego. E essa situação, esse clima, tem se instalado em muitos ambientes, em muitos lugares. Agora, observem o seguinte: o medo, por si só, ele não é um problema. Na verdade, o medo é uma ferramenta que Deus usa para limitar a gente, para nos segurar. Por quê? O medo, ele é como um remédio. Ele até uma dose correta, ele é muito importante. Por quê? É por causa do medo que a gente está vivo hoje. Por exemplo, você certamente tem medo de caminhar ou de subir um prédio enorme. Você tem medo de caminhar ali próximo, né, aos muros, porque você tem medo de despencar lá de cima, não é não? Você tem medo de andar acima de 150 por hora, né, na moto, não é não, Daniel? Por quê? Peraí. O medo limita você, porque senão você morre. Você fala, não, peraí, eu estou a fim de morrer agora não. Então você vai se controlar. Então o medo, ele, quando até o nível da prudência, ele é uma bênção. Agora, quando o medo passa dos limites, ele se torna um pavor. E aí ele causa muitos problemas em nossa vida. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Tem gente que tem medo do escuro, né? Outros têm medo da mulher, outros têm medo de barata, outros têm medo de sapo, de gia. O que causa medo em você? É aquele medo natural, né, que o ser humano ele tem e faz até sentido. Agora, o medo, ele também pode se tornar uma grande brecha para prejudicar a vida da gente. O homem de Deus chamado Jó, que era um homem que Deus olhou e falou assim: olha como meu servo Jó é uma bênção. Jó tinha uma brecha na vida dele, embora ele fosse irrepreensível, embora ele fosse uma bênção, embora ele fosse um homem que o próprio Deus testemunhou a respeito dele, mas Jó, ele tinha uma pequena brecha. Em Jó 3:25 ele fala o seguinte: o que eu mais tinha medo aconteceu. Jó, ele tinha medo. Depois que ele perde os filhos, as riquezas e a saúde, ele fala assim: puxa vida, o que eu mais tinha medo que acontecesse, aconteceu. Jó tinha um medo. E não é à toa que o diabo, ele agiu no medo de Jó. O diabo falou: tira o que ele tem para ver se ele continua crente. Porque o diabo sabia, Jó tinha medo de perder. Depois ele fala assim: também ele tem saúde, tira a saúde dele para ver. Jó tinha medo de ficar doente. O diabo foi lá justamente no medo dele. Quais são os seus medos? É aí que o diabo vai atacar você, porque ele quer causar pavor na sua vida. Esse texto que lemos nos ensina algumas coisas interessantes. Eu queria compartilhar com vocês aqui alguns efeitos do medo. Veja o que o medo causa em nossa vida. Primeiro, o medo, ele faz você ver coisas que não existem. Me responda sinceramente: fantasma existe? Coloca nos comentários aí. Fantasma existe, gente? Não. Mas o que foi que os discípulos viram? Um fantasma. Eles disseram, eles ficaram tão apavorados que o texto fala o seguinte, eu acho que é aqui no versículo 26, diz que eles ficaram tão apavorados que eles gritaram: é um fantasma. Mas não existe fantasma. Mas o medo, o pavor, eles estavam tão assustados, eles estavam tão amedrontados que eles começaram a ver coisas que não existem. O medo faz isso. O medo faz você ver coisas que, peraí, mas isso não existe, não tem nada aqui. Diga-se quem já ficou em casa sozinho, quando criança, adolescente, ficou em casa só. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Então você fica sozinho em casa, só escuta os barulhos das muriçocas dentro de casa. E de repente você escuta alguma coisa caindo na cozinha. Aí você fica apavorado: meu Deus, é um fantasma. O que está acontecendo? Ou uma alma que apareceu por aí. E você ficava tremendo de medo. Porque o medo faz você ver coisas que não existem. E isso é um dado muito interessante. Talvez você hoje está imaginando coisas que sequer vão acontecer. Por quê? Porque você está com medo. O medo tem esse poder destruidor. O medo fez os discípulos enxergar um fantasma onde era Jesus. O medo faz você ver uma bênção se transformar ou parecer uma maldição. O medo faz você ver o cuidado de Deus
na verdade, você assustar e pensar assim, não, isso não é de Deus não. Misericórdia, vai para lá, essa coisa não é de Deus, quando na verdade é Deus que está ajudando você. No dia a dia, quantas vezes o medo faz a gente tomar decisões erradas? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de ficar solteira pro resto da vida, ela começa a ver coisas que não existem. Ela começa a ver amor onde não existe. Ela começa a enxergar coisas que não são para a bênção dela, acaba se envolvendo com pessoas que vão causar mais problema do que a alegria. Por quê? Porque o medo de ficar sozinha pro resto da vida faz ela enxergar amor aonde não existe. Faz ela enxergar um bom relacionamento aonde não existe. Então cuidado, porque o medo afeta a sua visão. Você precisa combater isso todos os dias. Mas o que fazer? Nós vamos ver daqui a pouco. A segunda coisa, efeito do medo em nossa vida, é que o medo ele atrai a dúvida. Todos ficaram apavorados. Eles começaram a ver o que não existe, começaram a enxergar um fantasma. E aí vem a dúvida. Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. Jesus tinha acabado de falar, sou eu, calma gente, sou eu. E eles falam, aí Pedro fala, pois se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. Qual é o nome disso? Dúvida. O medo faz a gente duvidar das coisas de Deus. O medo, ele ataca a nossa fé. Ele nos leva a duvidar. Você olha para a palavra e vê que Deus falou inúmeras vezes, não temas, eu estou contigo, não tenha medo, não tenha sombra, eu sou o teu Deus. Você olha para as promessas e vê a palavra dizendo que Deus não vai desamparar você, que Ele nunca vai deixar a sua descendência mendigar o pão, que Ele nunca vai abandonar os seus. Mas o medo, ele cega a sua fé. Você fica, mas meu Deus, será mesmo? Será que Ele vai cuidar de mim? Será que Ele não vai me abandonar? Será que Deus não vai me desprezar? Calma, que o medo nessa manhã se afaste da sua vida, que você possa ampliar a sua visão e entender que as palavras de Deus continuam de pé. Sim, é Jesus mesmo, né? Pedro falou, será que é o Senhor mesmo? Jesus falou, sim Pedro, sou eu, vem aqui. Queridos, em nome de Jesus, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Deus está sustentando, Ele nunca desamparou os seus. Você acha que Ele vai desamparar você? Não deixe o medo atacar a sua visão. Não permita que o medo destrua a sua fé. Mantenha um coração firme. Assim como Jó, ele tinha medo. O medo causou danos a ele. Mas ele falou, eu sei, no fundo do meu coração eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vai se levantar. Eu sei que Ele vai cuidar de mim. Eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu sei que Ele vai me socorrer. O teu Deus vai te socorrer. Não deixe o medo atacar a sua fé a ponto de destruí-la. Dúvidas, todo mundo tem. Todo mundo tem dúvidas. Agora, a dúvida não pode prevalecer. João Batista, o último profeta antes de Jesus, um homem incrível, ele teve dúvidas. Ele estava preso e mandou os discípulos dele perguntar a Jesus, é você mesmo o Messias? Ou temos que esperar outro? João tinha dúvidas. E Jesus elogia João, fala assim, dos nascidos de mulher não tem um igual João. João é o cara. Mas era um homem que também tinha suas dúvidas. Agora, o que ele fez? Ele perguntou, ô Jesus, é o Senhor mesmo? Está com dúvida? Pergunte. Você tem dúvidas? Pergunte a Deus, Ele vai te mostrar na palavra dEle, que Ele não vai abandonar você, que Ele não deixou você, que as promessas dEle continuam de pé. João não ficou murmurando quando sentiu dúvida. Ele perguntou a Jesus. Faça isso. Pergunte a Ele. Terceiro efeito do medo em nossa vida. O medo, sabe o que ele faz com a gente? Ele nos faz afundar. Vai para o 30 aí, Carlos. Olha o que acontece com Pedro aqui no versículo 30. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Pedro pula do barco, começa a andar sobre as águas. Só que o impulso foi tão grande que ele até começou a andar. Mas aqui diz que quando ele reparou o vento, sentiu medo. E o medo levou ele a quê? A afundar. Veja a escala da derrota. Primeiro ele observa o vento. E o vento causa pavor nele. Ele falou, eita, tem uma tempestade aqui. O vento trouxe o que para ele? Trouxe o medo. E o medo fez o quê? Levou ele a afundar. Esse é o efeito, a sequência do medo. Muitas pessoas afundam por causa do medo. Porque
Porque elas acham, não, essa tempestade é maior que eu. Essa tempestade vai me destruir. Essa tempestade vai acabar comigo. Não vai dar certo, não vai funcionar. Tem gente que é negativo para tudo, já percebeu? Basta ele espirrar uma vez, já acha que vai dar pneumonia, né? É aquela pessoa negativa. Tem gente que é tão negativo, mas tão negativo, que a única coisa positiva na vida dele é o teste do Covid. O resto é só negativo. Nada para ele funciona, nada para ele presta. Pelo amor de Deus, o medo sai paralisando a pessoa. E o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Mas quando? Quando ele começou a olhar para o vento. Gente, olha que coisa linda. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não afundou. Mas há uma tradução que fala assim, que ele, tirando os olhos de Jesus, começou a observar o vento. E que quando ele começou a observar a tempestade, ele começou a afundar. Escuta, em nome de Jesus, enquanto você estiver olhando para o Senhor, você não vai afundar. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai caminhar sobre as águas, você vai andar sobre as águas, você vai viver milagres grandes. Se você olhar para Jesus, mantendo os olhos fixos nele, ele é o autor e consumador da nossa fé. Você não vai afundar. Você crê nisso? Bota um amém aí embaixo, faz alguma coisa, mas creia. Agora tem que olhar para Jesus. Porque se você for olhar para os boletos, para a conta, se você for olhar para os problemas, você vai dizer, não vai dar não, não vai dar. Claro, você está olhando para os problemas. Quando o diabo mostrar a você o monte de problemas que você tem, você olha assim, realmente é grande, mas nem se compara com o tamanho do meu Deus. Ele vai agir. Tem um irmão aqui nosso, não sei onde ele está hoje, deve estar assistindo o culto, que toda vez que eu pergunto ele assim, e aí, tá tudo bem? Ele fala assim, fora as dívidas. Rapaz, aí eu liguei para uma irmã essa semana, eu falei, e aí, irmã, tudo bem? Ela falou, fora as dívidas. Aí eu disse, já sei com quem tu aprendeu. Ela disse, foi mesmo. Eu sei, tem as contas, mas o nosso Deus é maior. Deus vai suprir as suas necessidades. Irmão, Jesus nunca prometeu luxo a gente, mas o básico ele prometeu. Na oração que ele nos ensinou, na oração padrão do Pai Nosso, ele nos ensinou a dizer assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja, o pão é o básico, não é? Naquele tempo o básico era pão, era o alimento mais básico. Para o nordestino era como se fosse o cuscuz para o nordestino. É como se fosse a chima para o africano. É a comida básica, é o básico. Veja, Jesus ele nos ensinou, peça, o básico o Pai vai suprir. Ou seja, coisas maiores podem vir pela frente, mas Ele prometeu cuidar da gente. Ele prometeu que iria nos manter. Então, irmãos, tenha fé. O povo estava no deserto, faltou comida. Deus mandou o quê? Maná. Mandou o básico. E com o maná, o povo sustentou o povo 40 anos. Ele mandou a carne também. E olha que era carne de primeira, hein? Todo dia Deus mandava carne. Ele preparou o básico. Tinha maná e tinha carne, tinha bolo, tinha carne. Deus ele sempre vai cuidar das coisas básicas da sua vida. O plus, né? Os detalhes a mais são os mimos que Ele manda para a gente, não é? Vez por outra Deus surpreende a gente, né? De uma forma assim, tão sobrenatural. Mas veja, enquanto o Pedrinho olhou para Jesus, ele não afundou. Mas olha para cá, ele reparou o vento. Aí ficou com medo. Se é para olhar coisa que te causa medo, não olhe não. Sabe, não, se eu olhar para isso aqui, eu vou temer. Quantas vezes sua vida está muito tranquila, mas você olha para algo que te assombra. Você fala assim, meu Deus, eu não sabia que era assim. Veja, eu até tinha fé, assim, eu sempre tive fé de um dia orar para um defunto para ele ressuscitar. Até o dia que eu vi um vídeo de uma autópsia. E eles tiram tudo de dentro da pessoa. Aí eu pensei, como é que eu vou orar agora para uma pessoa se eu não tem mais nada dentro? Me dê, Antônio. Aí não tem lógica. Se eu for orar para um defunto, eu tenho que perguntar, foi feita autópsia nesse corpo ou não? Então veja, às vezes a gente tem uma ideia do negócio, mas quando você vai ver como é que funciona, você diz, aí vai o quê? Vai afetar a sua fé. Você vai dizer, ih, rapaz, eu acho que agora ficou mais difícil. Como é que esse defunto vai ressuscitar? Veja, se você for olhar para os detalhes, para o vento, para a tempestade, para o problema, para as dívidas, aí você já ouviu aquela história, quem tem medo não casa? Não casa mesmo não.
Mas pela fé você coloca o primeiro pé, você dá o primeiro passo, e Deus vai criando o chão para você passar. Sim, quem tem fé, gente, vive de milagres. Quem tem fé não vive de circunstâncias. Quem tem fé, quem usa a fé, ele até observa o vento vai batendo nele, mas ele está olhando para Jesus, e ele sabe, Jesus foi quem me chamou, e se ele me chamou, ele vai me sustentar sobre as águas. Foi Jesus que me chamou. Pedro estava ali debaixo de uma ordem: vem, Pedro. Foi Jesus que chamou, gente. Se Jesus chamou, ele sustenta. Agora tem que olhar para ele, né? Estou concluindo já, vamos lá. Agora, o que o medo faz mais com você? O medo paralisa. Eu acredito que Pedro parou de caminhar quando ele sentiu o vento. Ele travou. Porque o medo não faz assim com a gente, né? Muitas pessoas, muitos relatos de gente quando teve um medo, um susto muito grande, congelou. Ficou lá, estátua. Você pensa tanta coisa, né? Não, se eu for assaltado um dia, eu me agarro com um bandido, eu vou lá, eu mato ele, eu prendo ele. Na hora do assalto, congelou. Por que isso acontece? Porque o medo trava a gente. E eu acho que isso aí fez Pedro afundar. O medo paralisa. Mas olha, Deus vai destravar você. Chegou o tempo em que Deus vai... O medo vai sair da sua vida e você vai ter disposição, vai ter coragem para avançar, para ir adiante. É igual aqueles filmes, lembra? Tem aquelas cenas de que a pessoa está com muito medo, então a pessoa está correndo, ela tenta entrar em casa, ela já entrou naquela casa 150 mil vezes, mas ela não consegue acertar a fechadura da casa, porque ela está com medo, e ela está com a chave ali tentando colocar, mas o medo não deixa ela acertar aquilo ali, porque o medo paralisa as pessoas. Se você hoje está paralisado pelo medo, hoje é dia de libertação. Deus vai libertar você nesta manhã, Ele vai levantar você, Ele vai dizer: vem, eu quero continuar caminhando contigo sobre as águas. A pergunta é: tá, beleza, mas hoje eu estou com medo, o que é que eu faço então? Vamos ser práticos, bora. Eu estou com medo hoje. O que é que eu faço com esses medos que eu tenho? Vou te dar aqui 3 sugestões, tá? Se você seguir pelo menos uma delas, você vai ser abençoado. E a primeira não é nem espiritual. Tá com medo? O que é que você faz? Primeiro, veja as estatísticas. Você não gosta de estatística? Observe o seguinte, vamos lembrar algumas coisas. Lamentações 3:21 é um exercício para a gente. Diz assim, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Para pensar, eu tenho certeza, você que está na prova hoje, está numa luta muito grande, está numa batalha, eu tenho certeza que você já passou por lutas maiores. Dependendo da sua idade, se você é alguém que passou dos 30, certamente já enfrentou situações mais difíceis do que hoje. E olha que incrível, você sobreviveu. Olhe para as estatísticas, olhe para trás. Agora, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. É isso que Jeremias estava falando para um país que estava no caos. Aquele livro de Lamentações, você chora lendo ele. Não é à toa que Jeremias era chamado o profeta chorão. Porque ele estava angustiado, porque o país estava destruído. E qual é a receita dele? Eu vou me lembrar de coisas que vai me trazer esperança. Coloque no seu coração, na sua mente, coisas que vão te trazer esperança. Sabe qual é uma delas? Olhe para trás. Veja o dia que Deus livrou você da morte. Veja aquela enfermidade que quase te matou no passado, mas você sobreviveu. Veja os livramentos que Deus já te deu. Deus sustentou você até agora. Deus abençoou você até hoje. Você acha que Ele mudou? Não, Ele continua o mesmo Deus. Olhe para trás, olhe para o passado. Olhe o que Deus já fez na sua vida. Você acha que é agora que Ele vai falhar? Ele continua Deus. Olhe as estatísticas. Você que está preocupado com a economia do país, olhe para os gráficos, vai lá no Google, coloca assim, economia do Brasil nos últimos 50 anos. Você vai ver que a economia de todos os países funciona da seguinte forma: ela sobe, depois desce, depois sobe, depois desce. Gente, eu estou com 36, sobrevivi a inflação de 800% na década de 80, eu sou daquele tempo ainda. Tu também, viu? A inflação era tão alta, mas tão alta, que lançavam uma cédula nova, bem bonita. Eu dizia assim, daqui um dia eu estou comprando pipoca com essa cédula. Passava um mês, aquela cédula só servia para comprar aqueles amendoim colorido. A inflação terrível. Sobrevivemos. Depois entrou um doido aí, no primeiro dia de governo dele, ele
prendeu o dinheiro de todo mundo que tinha na poupança. O povo dormiu, o rico acordou sem dinheiro. Sobrevivemos a essa crise. E tantos que vieram pela frente. Década de 70, o Brasil viveu um tal do milagre econômico. Década de 50, 60, um presidente resolveu construir Brasília, mas imprimiu mais dinheiro para pagar a conta. A inflação disparou, quase quebra o país. Veio a década de 70, o Brasil se levantou novamente. Irmãos, vai passar. Em nome de Jesus, sabe? E o que fazer então? O que fazer é fazer o que as formigas fazem. Está no verão, prepara o alimento, guarda, armazena, para quando vier a tempestade, elas estarem guardadinhas ali, poder se alimentar. É a coisa mais básica do mundo. É isso que Provérbios diz: aprenda com as formigas. No verão elas preparam o seu alimento, elas armazenam em tempos bons, porque elas sabem que vai vir tempestade pela frente. Então hoje estamos num tempo difícil, aguenta firme, vai melhorar em nome de Jesus. E quando melhorar, segura, armazena, guarda, poupa, porque quando vier outra tempestade, você vai passar por ela cantando e dando glória a Deus. Você vai estar seguro, você vai poder abençoar outras pessoas. Veja as estatísticas. Agora traga à sua memória o que pode te dar esperança. Quer ver um outro exercício? O Salmo 101, versículo 3 diz assim, ó: não vou colocar coisa má diante dos meus olhos, ou não porei coisa má diante dos meus olhos. Isso é muito importante. A nossa visão nos ensina muito. Se você só vê notícia ruim, se você só assiste aquele canal lá, que notícias ruins, você vai ficar apavorado. Você vai achar que não tem esperança para você. Quer ver? A pessoa acorda pela manhã e muitas vezes já vai direto para a televisão, ou hoje em dia para a internet, e entra naqueles grupos lá, que tem uns grupos aí, né, que só tem defunto, já viu? É só gente morta nos grupos aí de notícia e tal. Aí você entra, já começa o dia apavorado. Meu Deus, morreu 100 e tantos, 1000 e não sei quantos essa noite. Você já começa o dia cercado de notícias ruins. E o que é que o salmista fala? Salmo 101, versículo 3. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Eu vou vigiar os meus olhos. Eu quero ver coisas que me tragam. Aí você casa com Lamentações. Eu vou trazer à minha memória coisa que me dá esperança. E eu só consigo lembrar de coisas que me causam esperança se os meus olhos estiverem atentos às coisas boas que Deus tem para a minha vida. Se eu só vejo coisa ruim, eu vou sair contaminado, eu vou sair de casa já, começar o dia já preocupado, com medo, assombrado. Cuide, vigie da sua visão e vigie dos seus pensamentos. Cuide da sua mente. E quando o diabo disser assim, olha, quando o diabo vier ocupar a sua mente com a notícia ruim, diga: olha, diabo, eu já passei por coisa pior, viu? Eu vou resistir a mais essa provação, porque Deus é comigo. Olhe para a história, irmão. Olha para a estatística. Olha para os gráficos. Tem uns irmãos aqui na igreja que são gente top demais. É uma geração de jovens aqui que já estão operando no mercado financeiro. E essa semana um ficou preocupado. Falou: mas pastor, eu comprei criptomoeda e caiu. Elas desabaram. Ele entrou esses dias aí no mercado de criptomoedas. Falou: pastor, eu comprei e perdi, foi dinheiro essa semana. Eu disse: irmão, relaxa, vai subir de novo. Porque olha para o gráfico, vê. É só você olhar a estatística. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí ontem ele falou assim: subiu de novo. Eu não estou dizendo. Mas prepara, depois vai cair de novo. É assim, ele sobe, desce, sobe, desce. Assim é o mercado. Calma, irmão. Está baixo, não se desespera não. Não vende não, senão você vai perder dinheiro. Deixa subir de novo. Quando subiu, você vende na alta. E assim segue. Ou seja, olhe para o histórico. Deus está cuidando de você. Calma, olhe para a sua vida. Você já chorou tanto, já passou por lutos, né? já sepultou pessoas, sepultou parentes, você passou dias angustiados. Eu estou falando para a gente que é aqui, que teve dia que falou assim: eu acho que hoje é o meu dia, meu último dia. Eu acho que dessa eu não escapo não. E você não escapou? Olhe para a sua história, veja o que Deus já fez na sua vida. Ele continua sendo Deus, amém? Estou com medo, o que eu faço? Além de ver as estatísticas, faça o seguinte: clame ao Senhor. Versículo 30, o que é que Pedro fala? Senhor, me socorre, o Senhor, salva-me. Ele gritou, essa foi a oração mais rápida que Pedro já fez. Senhor, salva-me. Um segundo a mais e a oração dele seria glu, 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 porque ele tinha afundado. Ele estava afundando.
Ele clamou. Aí o que é que Jesus faz? Põe o 31 aí, Carlos. Olha a resposta de Jesus para ele. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Gente, Pedro clamou e não morreu afogado. Senhor, socorre-me. Olha que oração rápida. Senhor, socorre-me, me ajude, socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ouça, clame, fale com Deus. E sabe o que vai acontecer na sua vida? Imediatamente, Jesus vai segurar a tua mão e vai te levantar, vai te reerguer, vai te segurar. Deus está esperando você clamar, clame. Salmo 107, 19 diz assim: na angústia clamaram por socorro, e o Senhor o livrou de todas as suas aflições. Na angústia clamaram por socorro, e o Senhor os livrou das aflições. Se você clamar, vai ter livramento. Se você clamar, Deus vai operar milagres na sua vida. Pedro falou: Senhor, me socorre. Imediatamente, Jesus estendeu a mão. Eu estou vendo pela fé Deus estendendo a mão para você nessa manhã. Porque você está clamando, você está dizendo: Deus, me socorre. Foi tão rápido a oração, não foi uma oração bonita. Ó Senhor, eu sei que Tu és grande, maravilhoso, poderoso. Tu és tão bonito, eu estou morrendo, me ajude. Não, Deus sabe a oração de um angustiado. Senhor, me socorre. Porque tem oração que é tão rápida, né? Um acidente, por exemplo. Você faz uma oração na hora de um acidente, é segundos. Mas Deus ouve. Então, assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, Ele hoje está estendendo a mão para você, está segurando você. Terceiro e último, encerra aqui. Eu estou com medo, o que é que eu faço? Enfrente os medos. Você sabia que uma das formas de Deus nos ajudar a vencer o medo é colocando a gente diante do medo? É fazendo você enfrentá-lo? Vou traduzir para você. Eu já vi muitos cristãos, inclusive aqui na igreja, gente que dizia assim: Deus me livre de ver o endemoniado. Eu não quero nem saber. Não, se eu ver o endemoniado, eu chamo o pastor para orar. Eu digo: irmão, relaxa, vai chegar o dia que não vai ter pastor por perto, não. Sabe o que aconteceu? Já várias vezes. De repente um vizinho está endemoniado, ou alguém, e a pessoa olhar assim e dizer: eita, só tem eu mesmo aqui, e agora? Só tem eu de crente. E teve que enfrentar o demônio, e teve que orar, e os demônios saíram. É assim que se enfrenta os medos. Deus coloca você diante do seu medo, e você tem que vencê-los, pelo poder do Senhor, porque Ele está contigo. E se Deus está contigo, você vai enfrentar em nome de Jesus. Uma irmã muito preocupada, muito querida, muito amada, estava me contando de um medo que ela tem. Ela tem muito, mas muito medo de dentistas, de ir ao dentista. Só que ela precisa fazer um tratamento, ela tem que fazer uma obra lá nos dentes dela. E ela falou: mas eu tenho muito medo, eu ficar só em passar na frente eu já mudo de rua, já vou para o outro lado da rua, quando eu passo na frente de uma clínica. Aí na conversa me veio uma ideia, eu disse: irmã, faça o seguinte, tem alguém que você, um amigo ou uma amiga sua, que você gosta muito, você confia muito nessa pessoa, não tem? Ela: tem. Você vai fazer o seguinte, quando você for, próxima viagem lá no dentista, leva essa pessoa com você. Ele diz: ô fulano, olha, eu tenho muito medo, mas fica comigo lá, vamos comigo, entra comigo na sala, né? Pega na minha mão se for preciso, né? Mas essa pessoa vai te ajudar, vai te trazer segurança. Ela fez: é mesmo, né? Amém. Ela tomou coragem, ela vai, está marcando aí, ela vai enfrentar esse gigante, porque ela vai levar alguém junto com ela, sabe, para trazer segurança para ela. Ouça, nós temos um amigo, que é o Espírito Santo. Você pode convocá-lo, dizer: Espírito Santo, me ajude, vamos comigo. Eu sozinho eu tenho medo, mas se o Senhor for comigo, eu vou enfrentar esse medo, e eu vou vencê-lo em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele está com você o tempo inteiro. Jesus falou: eu vou voltar aos céus, mas eu vou enviar um Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias. Você tem um Consolador à sua disposição. O Espírito Santo, a Bíblia fala que Ele também encoraja. Ele é um encorajador. Os discípulos eram todos tímidos. A grande maioria assim era muito tímida, muito fechado. Aí Jesus falou para ele o seguinte: fiquem em Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Aí vem Atos 2, vem o Pentecostes. No dia que eles foram revestidos com o Espírito Santo, gente, acabou a timidez. Os caras saíram com tudo. Eles enfrentaram o poder de Roma. Muitos morreram com alegria. Estamos prontos para morrer se for preciso. Mas por quê? Enfrentaram a morte, enfrentaram leões, enfrentaram arenas, enfrentaram o poder que havia naquela época. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo estava sobre a vida deles e o medo foi colocado de lado. Que nessa manhã o Espírito Santo te ajude a superar esses medos. Você vai vencer a timidez, você vai vencer o medo de fracassar, você vai vencer o medo de dar errado, você vai vencer o medo que a mídia está causando na sua vida. Pelo poder do Senhor, seja livre do medo nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus liberta. Eu quero orar com você. Mas antes disso, a gente pode terminar com uma canção aqui. A gente pode louvar a Deus. Ministério do Louvor, vem para cá. Vem encerrar com uma canção aqui. Vamos louvando que o medo, Deus vai tratar esses medos nessa manhã. Lembre-se disso. Olhe para as estatísticas. Olhe para o que Deus já fez no passado. Segundo, mantenha a sua fé firme no Senhor. Mantenha os olhos firmes. Clame ao Senhor. Clame ao nosso Deus. Terceiro, chame o Espírito Santo.